Voltamos com a RJ Record e o assunto agora é esporte. E por falar em esporte, aqui está o nosso comentarista esportivo, Granja Ferreira. Muito boa noite, Granja. Boa noite, Eleonora. Boa noite a todos. Fim de semana foi repleto de atrações, Série A, B e C. Tudo em detalhe a gente vai contar a partir de agora, né? Mas a gente começa falando de Olimpíada Estudantil. Vamos nessa? Vamos sim. E a Olimpíada Estudantil Record e SESI continua hoje à tarde. O nosso comentarista aqui, o Granja Ferreira, e o cinegrafista Roberto Nascimento acompanharam mais uma partida. Vamos ver. A chama olímpica continua acesa nos Jogos do SESI. Depois das estreias do futsal, futebol society, tênis de mesa e natação, chegou a vez de a bola ir para o ar e começar com o basquete na terceira Olimpíada Estudantil. Na partida de abertura da modalidade, o Senza venceu o Paulo VI na categoria sub-15 feminino. Com um bom público, o torcedor acompanhou as regras de um dos esportes mais disputados. A regra de basquete é a mais complicada, é uma regra mais difícil para você entender um pouco, para passar para alunos no dia a dia. Só mesmo com vários treinamentos, por isso que às vezes é muito na hora de um jogo. Eu acho que é um esporte mais complexo, porque é um esporte muito mecanizado, de repetição e muitos movimentos simultâneos e com pouco tempo para ser executado. Em fase classificatória, as equipes vibram a cada conquista, mas ainda vão acontecer muitas competições até a grande final. A gente já vem trabalhando já desde o princípio do ano, porque a competição já era esperada e os próprios atletas já ficam na expectativa, né, dessa competição. Então a gente, desde o início do ano, que nós iniciamos esse trabalho para chegar agora e consolidar com bons resultados. E vamos ver qual é a competição que está acontecendo agora no ginásio do SESI. Vamos lá, ao vivo, falar com a repórter Thalia Santos. Boa noite, Thalia. Conta pra gente o que está acontecendo aí no ginásio do SESI. Olá, boa noite, Cláudia. Boa noite, Granja. Bom, agora é um momento muito emocionante aqui no ginásio, porque olha só, acabou de terminar a disputa entre o Alfa e o ProUni. O ProUni venceu depois de uma disputa acirradíssima. Durante os dois tempos, os times permaneceram empatados e aí foi necessário um terceiro tempo, com mais 5 minutos, para poder decidir o jogo. E aí o ProUni saiu vencedor. Olha que bacana essa imagem, Cláudia. A torcida venceu aqui da arquibancada para lá comemorar junto com o time. Realmente é isso que a Olimpíada quer, né? Essa união. Todo mundo da escola, mesmo quem não está participando, foi ali comemorar junto. Mas o dia foi de muitas emoções também com as meninas, como a gente viu aí na reportagem do Granja. O dia começou com 2 jogos do Sub-15 feminino. O primeiro entre o Paulo VI e o Senza. O Senza saiu vencedor. Depois entre o Externato Campista e o Salesiano. E aí quem venceu foi o Externato Campista. Ou seja, já está decidida a pré-final da Olimpíada Estudantil, que é no basquete Sub-15 feminino, entre o Senza e o Externato Campista. Essa final acontece só na quarta-feira da semana que vem. E agora é momento das meninas aí treinarem muito. A gente viu que apesar delas não terem aí a altura de grandes jogadoras de basquete, elas bateram um bolão aqui, não deixaram para menos para os meninos não. Foram disputas muito bonitas hoje, Cláudia. Thalia, muito bacana ver esses jovens, essas crianças todas aí vibrando, né, com a competição, vencendo, interagindo com os colegas que estão na quadra, dando maior força. Isso é que é legal, ver o esporte integrando todas as turmas aí, né, com o objetivo de estar levando aí entretenimento também por meio do esporte. Muito obrigada, Thalia, pelas informações e parabéns a todos aí que estão participando da competição, não é, Granja? Verdade, né? Muito bacana. A gente fica aqui na torcida por todos, mas é legal a gente ver essa vibração, as crianças interagindo, competindo e também acompanhando as competições. Isso é muito importante. E deu para perceber, o pessoal invadiu a quadra, comemorou, mas já tem na sequência ali outros jogos para começarem, porque uma sequência de tabela, vale a pena o pessoal ir ao SESI e acompanhar essa sequência de jogos. Vai até a próxima semana, é o início da segunda apenas. Né? Você que esteve lá, acompanhou, como é que está a energia, a expectativa dos jogadores? É muito bom, levam muito a sério, né?
né? E é bastante disputado. As famílias, claro, estão presentes, os outros alunos de outros colégios, até para estar acompanhando. Como um jogo fica após o outro, acaba acontecendo essa situação. Agora, a terceira Olimpíada, também como nós tivemos no sábado, o tênis de mesa e a natação, que passou, e não vai ter outra modalidade dessa nessa temporada. Fica o destaque, foram 164 atletas. Então, é uma grande festa da família, vale a pena acompanhar. A alegria é o que a gente sente, o prazer de disputar esporte e de estar em união com a sociedade de uma forma geral. Então vamos ver agora os jogos de amanhã das Olimpíadas Record e SESI. Terça Olimpíada Estudantil. Nessa terça-feira tem futsal, sub-15 masculino, fase classificatória, Externato Campista e CEPEC às 10 para as 5 da tarde, CESA e Colégio Eucarístico às 20 para as 6. No sub-12 feminino semifinal, tem Laura Vicunha e ProUni às 6h30 da noite. Sub-12 masculino, fase classificatória, Laura Vicunha e CEPEC às 8h10 da noite. E Externato Campista e Bartolomeu Lisandro às 9 horas. Handball sub-12 masculino, fase classificatória, Salesiano e CEPEC às 7h20 da noite. A gente percebe, Grande, que algumas modalidades já estão à frente. No sábado mesmo teve premiação e umas já estão na fase de semifinal, outras ainda classificatórias, não é? É verdade. É bem interessante acompanhar esse campeonato. Acompanhar, tenho percebido também o cuidado em relação à faixa etária. Se vocês têm percebido, o Sub-15 termina os jogos mais tarde um pouco, ou quando é a céu aberto, que é o caso do Futebol Society, aqueles que são de maior idade jogam não num sol muito forte, mas num período de mais calor em relação às crianças, tem esse cuidado da organização. E o somatório das 7 modalidades no final é que vai, além de ter a conquista da melhor escola, tem aí também de forma individual, aconteceu no tênis de mesa e também na natação. Amanhã tem a estreia do handball, né? Mais uma modalidade em atividade nas Olimpíadas. Então agora vamos partir para o futebol profissional, não é? O Botafogo empatou em 1-1 com o Sport e a rodada também não foi boa para outro carioca, o Flamengo. Na Arena da Baixada, o Flamengo saiu na frente com o Eduardo da Silva. Mas o Atlético Paranaense reagiu e virou o jogo com gols de Cléo. Atlético 2, Flamengo 1. Sábado, no Maracanã, o Fluminense venceu por 4-2 e complicou ainda mais a situação do Criciúma, penúltimo colocado. Fred fez o último gol do jogo. Com gol do zagueiro Dedé, o Cruzeiro derrotou o Vitória no Barra e chegou a 59 pontos. 7 à frente do São Paulo, que sábado venceu o Bahia por 2-1, com direito a gol de falta de Rogério Ceni. Paulo Henrique Ganso também ajudou. Como a gente viu aí, o Flamengo, né, saiu ganhando, chegou a fazer um gol, estava na frente, aí perdeu de virada, perdeu a oportunidade de se distanciar, mas ainda está com uma folga da faixa ali da zona de rebaixamento, não é? Que é a briga do Flamengo, principalmente, tentar não ficar nesta zona do rebaixamento. Mas, com esta derrota, fica o tabu de 4 anos sem vencer o Atlético Paranaense por lá. Mas, independente de qualquer tabu, o Flamengo vacilou principalmente no primeiro tempo, onde ele pôde decidir. Esse campeonato é assim. Inclusive, foi um final de semana com muito calor, umidade muito baixa. Jogadores e torcedores passaram mal, porque agora tem um horário de verão, então eles acabaram entrando mais cedo. E o Flamengo também é o time carioca, mas sentiu isso, não há dúvida. No segundo tempo, tentou melhorar um pouco, mas o Atlético Paranaense foi melhor e conseguiu a pontuação. Que o Atlético também está disputando numa faixa igual a do Flamengo, acabou não só pontuando, mas ultrapassando o próprio rubro-negro da Gávea. Agora, Grande, o que você me diz aí do Botafogo com esse empate? Olha, o Botafogo não vive mesmo dos melhores momentos. Alguns têm até reclamado comigo. Poxa, você fala tão mal do Botafogo. Não. O Botafogo é que se faz de mal, né? Porque com o jogo no Raulino de Oliveira, ele colocou pouco mais de 3 mil torcedores. No Raulino de Oliveira, que fica em Volta Redonda, ainda tem espaço para torcedor, aí realmente é lamentável. O Botafogo empata com o Sport Recife em 1-1 e comemora um empate dentro de casa. Subiu 2 posições, não por pontuação, e sim por índice técnico, índice de separação por saldo de gols e número de vitórias. É muito pequeno para a Estrela Solitária, que tem tanta glória e tanta história. A gente torce aí pelo Botafogo, mas a situação está ficando cada vez mais difícil, né? Ele tem um Curitiba no Paraná agora. Ele tem o Flamengo num clássico no Maracanã e ainda com uma terceira partida, o Cruzeiro no próximo jogo. Olha, o futuro é bastante incerto. Se ele passar por esses 3, ele fica na Série A. Vamos torcer para ele ficar na Série A. E agora
vamos ver os resultados da Série A do Brasileirão. Brasileiro Série A, 29ª rodada. Fluminense 4, Criciúma 2, Goiás e Grêmio 0-0, São Paulo 2, Bahia 1, Atlético Mineiro 1, Chapecoense 0, Palmeiras 1, Santos 3, Atlético Paranaense 2, Flamengo 1, Internacional 1, Corinthians 2, Figueirense 4, Curitiba 0, Botafogo e Sport 1-1, Vitória 0, Cruzeiro 1. Classificação: Cruzeiro lidera com 59 pontos, 7 pontos a mais que o São Paulo, que tem 52. Inter e Atlético Mineiro tem 50. O Fluminense é o 8º com 45 pontos. O Flamengo é o 11º com 37. Na zona do rebaixamento, Botafogo, Bahia e Criciúma com 30 pontos e o Curitiba tem 29. Granja, vamos falar do Carioca, que está numa situação mais confortável, que é o Fluminense. O Fluminense está bem. Jogou com o Criciúma. Era um jogo que se esperava um pouco mais, porque o Criciúma está igual o Botafogo e Curitiba ali, né? Peixe morto. Mas conseguiu uma vitória, e essa vitória, na verdade, ocorreu em 10 minutos. Em 10 minutos, o Fluminense fez 2 gols e conseguiu definir essa partida. Esperava-se um pouco mais, mas enfim, está a 5 pontos do G4. Se há um time do Rio de Janeiro que tem reais chances de Libertadores, este é o Fluminense. E né? Quem é que você destaca nessa partida? O Fred? Quem que se saiu melhor? Foi o Fred é um né? destaque, o Conca também é sempre um grande destaque, mas a torcida do Fluminense, que sempre nas pesquisas de torcida fica ali pau a pau com a do Botafogo, até nisso o Fluminense está melhor. Agora, além do Fluminense, quem também jogou no final de semana foi o Vasco da Gama, e o Vasco acabou perdendo no finalzinho. Além do Vasco, outros resultados aconteceram no final de semana. Vamos ver. Brasileiro Série B, 30ª rodada. Boa 3, Vila Nova 0, Atlético Goianiense 2, Avaí 0, Porto 0, Ponte Preta 3, Icasa e Oeste 0-0, Paraná e América Mineiro 1-1, Santa Cruz 1, Vasco 0, Sampaio Correia e Náutico 1-1, Joinville 3, Ceará 0, Bragantino 2, América de Natal 1, ABC 0, Luverdense 1. Classificação: Ponte Preta lidera com 57 pontos, Joinville e Vasco tem 54, o Avaí é o 4º com 52 pontos. Na zona do rebaixamento, a América de Natal tem 30 pontos, Icasa 29, Vila Nova 23 e a Portuguesa está na última colocação com 21 pontos. Granja, ainda faltam 8 rodadas. O Vasco aí caiu uma posição. É possível sonhar ainda com a liderança, não é? É sim, a gente insiste final de semana após final de semana e o Vasco não quer assumir a liderança. Teve empatado com o líder, agora está empatado com o segundo. E ele perde no critério de vitórias, tem menos 2 do que o rival. O Vasco vai subir sim, mas tem dificuldades de ser campeão. 8 rodadas, portanto, nós temos 24 pontos ainda para que a equipe do Vasco da Gama possa conquistar. Eu acredito que o Vasco torço para que ele seja campeão. O torcedor não quer nada mais, nada menos do que isso. Mas um detalhe que a gente tem que destacar nesse final de semana é que no clássico Santos e Palmeiras, os torcedores acabaram brigando e um torcedor acabou morrendo nesse final de semana. Eles nem ao estádio foram. Fica aí a nota triste desse final de semana. Lamentavelmente, né? Morreu atropelado, usando a rodovia. É verdade. É muito triste isso. As pessoas que nem ao estádio chegam e brigam pelo meio do caminho, né? E tem mais alguma rodada para destacar? Em relação às rodadas que nós temos agora, é mais em relação à Série C, onde o Macaé jogou, né? Então tá, mais de 3.000 pessoas compareceram ao estádio Moarcizão nesse fim de semana para acompanhar o primeiro jogo entre Macaé e Fortaleza, válido pelas quartas de final da Série C. A partida ficou no 0-0. A primeira oportunidade do jogo foi dos donos da casa. Após bola cruzada na área, o atacante Fernando Santos chutou a queima-roupa. O goleiro Ricardo salvou, mas o assistente marcou impedimento. O Fortaleza chegou ao ataque aos 8 minutos. Depois de tabelar com Marcelinho Paraíba na entrada da área, Vandisson chutou nas mãos de Milton Rafael. Apoiado pela torcida, o Macaé era melhor na partida, mas quem quase marcou foi o Fortaleza, com o atacante Robert, artilheiro time com 9 gols na Série C. Aos 24 minutos, o jogo já estava mais equilibrado. Comandado pelo experiente Marcelinho Paraíba, o Leão de Aço atacava mais. Neste chute forte, Adalberto quase abriu o placar. E o Macaé começou melhor a segunda etapa. Nesta cobrança de falta, o goleiro Ricardo precisou se esticar para defender o chute de Marquinho.
O Fortaleza chegou pela primeira vez aos 13 minutos. Robert tentou chutar a bola para o gol, mas a defesa conseguiu tirar. E novamente o camisa 9 levou perigo. Neste chute cruzado ele obrigou o goleiro Milton Rafael a fazer grande defesa. Na sequência, o árbitro marcou falta de Wanderson para o zagueiro do Macaé. No último lance do jogo, o Macaé chegou a pedir pênalti, mas o juiz mandou o jogo seguir. Com placar de 0-0, o Macaé precisa agora vencer fora de casa ou empatar com gols. Ao Fortaleza basta uma vitória simples. Em caso de um novo empate em 0-0, a disputa vai para os pênaltis. O próximo confronto entre as duas equipes será no estádio Castelão, na capital cearense. Que pena que Macaé, jogando em casa, perdeu essa oportunidade de conquistar uma vitória. Agora, Grande, me explica uma coisa, eu não entendi por que tanta torcida da Fortaleza em pleno Macaé. Uma distância, né? É verdade. Bom, é bem verdade que existem alguns apaixonados ali, mas a gente não pode esquecer que Macaé, capital do petróleo, tem muitos retirantes, muitos nordestinos que vieram para cá para os segmentos, né? Não só no crescimento de Macaé, mas principalmente as bacias de petróleo. E assim sendo, uma ótima oportunidade de matar a saudade de casa vendo o Fortaleza. Agora também sim, vem algumas caravanas do Fortaleza para cá, como vieram do Sampaio Corrêa no ano passado. O detalhe é o seguinte, nós temos agora o jogo de volta. Como o Hugo destacou na reportagem, se empatar em 0-0, pênalti, qualquer empate com gols é do Macaé e quem vencer está classificado. Quem se classificar já estará garantido na Série B do Campeonato Brasileiro, porque sobem 4. E como vão ser semifinais, as semifinais são disputadas entre os 4 primeiros. Então agora a gente vai conferir o resultado da Série C do Brasileirão. Brasileiro Série C, quartas de final, jogos de ida. Madureira 1, CRB 2, Paysandu 2, Tupi 1, Macaé e Fortaleza 0-0 e Salgueiro 0, Mojimirim 1. Então fala pra gente como você analisa aí esse resultado, essa tabela. Muito bem, eu estava olhando o regulamento e na sexta-feira a gente destacava aqui que o Tupi e o Macaé pegaram os adversários mais fortes, porque enfrentar o Fortaleza, enfrentar o Paysandu não é fácil. O Papão da Curuzu, como é conhecido o Paysandu, venceu o Tupi por 2-1 e ele vai pegar o classificado de Madureira e CRB. Se o Macaé passar pelo Fortaleza, o Macaé vai pegar o classificado entre Salgueiro e Mojimirim. Parece estranho, mas em relação a adversários de tradição, o Macaé teria uma vida, entre aspas, mais fácil na semifinal do que está tendo agora nas quartas de final. Agora, a diretoria do Goitacás se reúne agora à noite para decidir o futuro do clube. Na ocasião vai ser tratada a possível renúncia do presidente Robson Barreto e a possível paralisação das atividades do clube. Como você analisa isso? Uma paralisação das atividades? Existe essa possibilidade. Não acredito. E acredito sim, o presidente possa renunciar. Tem só um detalhe. Se ele renunciar, quem assume o vice? Márcio Rocha. E se ele não quiser? Aí o presidente do Conselho Deliberativo, Márcio Danilo, tem um mês para poder realizar novas eleições e um novo mandatário está à frente do Alvenil da Rua do Gás. Não acredito que as atividades venham parar, principalmente as categorias de base. Mas o Goitacás fica nesse futuro incerto. Vai disputar a segunda divisão. O detalhe é saber com qual renda, quanto de valor o Goitacás terá. Para ser campeão, o próprio presidente disse que tem que ser mais de R$200 mil. Para ser mediano, 110. Menos do que isso, corre até riscos. Ai, tomara que não, né? O Goitacás tem uma torcida enorme que adora ver o clube em atividade e acontecendo essa situação, né? A gente fica aqui na torcida para que realmente tudo ocorra dentro da tranquilidade e que possam, inclusive, resolver todas essas questões financeiras, administrativas, para o Goitacás aí continuar lutando, né? Olha, Eleonora, assim, antes mesmo de entrar este grupo, o Goitacás viveu um momento, sim, de crise financeira, onde a sua caixa de energia estava todas entregues a teia de aranha mesmo, literalmente, com dívidas altíssimas, e aí eles conseguiram retomar. É bem verdade que tem ajuda de grupo político e tal, e como é um ano eleitoral, tudo ficou muito reduzido, tudo acabou tendo uma dificuldade. E aí, depois de passado esse período, ficou aquela dúvida, e aí, vai ter futuro ou não vai? Segundo o grupo que anda juntamente com o Goitacás, o futuro continua, não talvez com tanta verba. A situação do presidente não é só em relação à verba, não. É sua vida pessoal, atrelados empresários, juntamente com o cargo de presidente de um clube, é algo que acaba tomando a sua família, o espaço do seu serviço, e aí você acaba renunciando.
mundo. Né? Realmente foi um ano difícil, né? Além das eleições, teve também a Copa do Mundo, né? É verdade, isso é um peso, não há dúvida. Agora, disputar a Série B há 22 anos é a principal pulga atrás da orelha que o torcedor quer se livrar. E a gente torce para que nesta noite, nesse momento, seja tudo resolvido em prol do torcedor do grupo. É isso mesmo, vamos torcer. Muito obrigada, Grande, pela companhia aqui, pelas notícias do esporte no RJ Record. Boa noite a todos, boa noite, Eleonora. E detalhe também, amanhã, um resumo do que aconteceu nesta reunião. Um grande abraço. Ok, e a edição de hoje aqui. Uma ótima noite. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Record. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Eu espero vocês amanhã. Até lá! Não tenho a utopia de que vou resolver tudo, mas eu tenho uma boa vontade tremenda para resolver. O servidor público, ele tem que ser movido por esses ideais, de servir.